Como é que os petistas estão vendo toda essa situação, Clarissa? Esta bomba, esse terremoto nesta manhã, hein, para um integrante do PT? Elisa, nesse buraquinho aqui de tempo em que a gente mudou de assunto aqui no Live CNN, aproveitei e liguei para várias pessoas, vários líderes do PT, líderes governistas, alguns deles muito próximos do presidente Lula. Todos foram unânimes em dizer que foram pegos de surpresa por essas informações trazidas pela nova fase da Operação Compliance Zero. Em geral, o discurso é total de presunção de inocência do senador, do líder do governo Jacques Wagner. A ordem ali, olha, a gente não pode sair comprando imediatamente a ideia de que ele recebeu algum tipo de propina ou vantagem indevida, é preciso aguardar o andamento das investigações e principalmente aguardar as explicações que precisam ser dadas por Jacques Wagner. E aí eu uso esse termo precisam ser dadas porque algumas das pessoas com as quais eu conversei disseram exatamente isso. Me disseram, mas realmente ele tem explicações a dar. A gente tem que confiar que ele tem como esclarecer esse episódio, mas ele tem de fato explicações a dar, porque o documento da Polícia Federal traz informações muito preocupantes, principalmente a respeito do recebimento de vantagens indevidas, pessoais, seja para ele ou para os familiares dele. E aí esse elemento que eu trago aqui sobre essas vantagens pessoais casa também com a informação trazida, com a avaliação feita por uma outra dessas fontes, que me disse o seguinte, e aí falou, olha, vamos esperar, vamos ver o que vai vir pela frente, mas uma coisa é a gente ter algum tipo de operação, algum tipo de investigação que alcance uma figura que está trabalhando pelo projeto petista, pelo projeto do governo Lula e algo que a gente discorde. Agora, se houver, aí frase desse interlocutor, qualquer comprovação de recebimento de vantagem pessoal de Jacques Wagner, eu, esse interlocutor falando, me sinto totalmente desobrigado de fazer qualquer defesa de Jacques Wagner. Então, assim, já existe um clima de apreensão. E aí entra a questão do presidente Lula. Algumas das pessoas com as quais eu falei já demonstram preocupação com o impacto eleitoral, o impacto político disso no presidente Lula. Por quê? Porque a gente não está falando de qualquer petista, como a gente comentou aqui mais cedo. A gente está falando de uma liderança histórica do partido, de um amigo do presidente Lula, homem da sua absoluta confiança e que já chegou lá atrás a ser considerado um possível sucessor de Lula, um possível herdeiro político de Lula. Ou seja, no dia em que Lula deixasse de disputar eleições, Jacques Wagner era, sim, um dos cotados para trilhar esse caminho. Claro que a gente sabe que isso acabou avançando mais na direção de nomes como Fernando Haddad nos últimos anos, mas ele está, sim, esteve historicamente nesse cardápio. Então, dentro desse contexto, o que se espera que aconteça daqui para frente pelas pessoas com as quais eu falei? Primeiro, tem expectativa de aliados de Jacques Wagner de que ele se retire espontaneamente da liderança do governo, até para evitar um impacto maior em Lula, que ele tome a iniciativa de falar, vou sair da liderança, vou me concentrar na minha defesa. Assim, ele se retira de um cargo governamental, mantém o mandato dele, mas se retira de um cargo governamental. Então, essa é uma expectativa importante que está bem desenhada nos bastidores, pelo que eu conversei.